Muita gente começou a assistir Fórmula 1 de 2020 para cá, Drive to Survive, as redes sociais da Fórmula 1 se abriram, os esportes e etc. Muita gente volta a assistir Fórmula 1 nesse ano porque teremos brasileiro no grid pela primeira vez desde 2017. O que significa que para a galera de 2020 para cá, será a primeira vez que verão um brasileiro correndo, inclusive. E arrisco dizer, muita gente pode assistir Fórmula 1 desde sempre, digamos assim, e não ter atentado para algumas coisas de que eu quero falar nesse vídeo. Então hoje estamos nos propondo aqui a uma missão e tanto: destrinchar o que é a Fórmula 1 e qual a melhor forma de você acompanhá-la. E é disso que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Eu dividi naturalmente o vídeo em partes para ficar mais fácil de estruturar o raciocínio. Não é uma lista, são tópicos e uma forma mais organizada de abordar. E o primeiro deles... Para a gente entender apropriadamente a Fórmula 1, é importante compreender quem são as peças no tabuleiro, quem são os atores, quem faz o quê, quem manda, quem obedece em determinados momentos. Por exemplo, as principais partes integrantes do circo da Fórmula 1, como gostam de dizer os mais antigos, são a FIA, a FOM e sua dona, a Liberty Media, as equipes, as televisões e os promotores dos grandes prêmios. 5 grupos coordenando e atuando. Em determinados momentos, um manda sobre o outro obedece, um contesta e etc. Um de cada vez. A FIA é a Federação Internacional de Automobilismo, um órgão regulador, como a FIFA é para o futebol. Ela é responsável por arbitrar o esporte, a direção de prova, os comissários. É ela quem homologa o circuito, aplica punições e diz se um carro ou um piloto e suas atitudes estão ou não em conformidade. A FIA define as regras. A FIA não tem nenhuma ingerência sobre temas comerciais da Fórmula 1. Quem cuida disso é outro ente, a FOM, uma empresa criada lá atrás por Bernie Ecclestone, o cara que estruturou a coisa toda do ponto de vista de negócio, que na sigla é FOM Formula One Management, a empresa que administra a categoria. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 com este nome pertence à FIA, como por exemplo a Copa do Mundo FIFA de futebol. E a FIA concede à FOM, a Formula One Management, o direito de organizar este torneio, este campeonato mundial, para ela. Então é a FOM que acerta acordos de patrocínio, negocia direitos de TV, cobra taxas para correr em todos os países dos promotores de grandes prêmios, eles já vêm na sequência, e divide o dinheiro arrecadado, depois de tirar sua parte, entre as equipes. O próximo na nossa lista. As equipes são 10, em 2026 serão 11. Elas recebem para correr, recebem uma grana para correr da FOM, que reparte o bolo depois de tirar sua parte de direitos de transmissão, a promoters fee, a taxa que eles cobram para correr, a venda de Hospitality Center e dos patrocinadores globais, além de assinaturas da F1 TV e o que mais eles conseguirem monetizar. A FOM é uma máquina de arrecadar dinheiro e cada chance que ela tem de faturar, ela abraça. As equipes, então, têm seus patrocinadores para ajudar a bancar as despesas, parceiros e, claro, essa grana que a Fórmula 1 paga para eles. Ah, por isso que esse mundo da Fórmula 1 só pensa em dinheiro que as equipes hoje em dia recebem para correr. Não, recebem desde 1950. E isso, inclusive, já deu muita briga no passado, porque algumas equipes recebiam mais do que outras que não gostavam nada disso, etc. A Ferrari, desde o primeiro dia, recebe mais para correr, aquela coisa toda. Então, lembre-se sempre da frase de Frank Williams, que dizia: a Fórmula 1 é um negócio que dentro dele contém esporte. Quem levou e leva esse negócio globalmente à frente são as televisões, que pagam uma fortuna pelo direito de transmitir em cada um dos países. Por exemplo, no Brasil, a TV Bandeirantes dizem que em 2026 será a Globo. Custa mais ou menos 10, 12 milhões de dólares por ano para transmitir em televisão aberta, levando sempre em consideração que a FOM vê
o quanto você vai conseguir vender de patrocínio. Então eles cobram caro porque sabem que você vai ganhar muita grana com isso, em tese. A arrecadação de direitos de transmissão é a maior parcela de todo este bolo, já que 200 países vezes aí mais ou menos 15, 10, 12 milhões de dólares, a depender do tamanho, vão resultar num baita de um bolo de dinheiro. Por fim, os promotores de grandes prêmios. O modelo de negócio deles é muito simples. Custa tanto para ter corrida, promovê-la, organizá-la e etc. E tenho que arrecadar mais do que esse tanto para o negócio não dar prejuízo. Arrecada como? Vendendo cotas de patrocínio locais, vendendo ingressos, vendendo as concessões para quem explora comercialmente dentro do circuito nos dias de corrida. Camisetas, bebidas, comidas, etc. Por isso que às vezes algumas corridas deixam de acontecer, porque receita menos despesa acaba dando negativo, o cara não aguenta promover mais e o país perde. Por exemplo, a Alemanha, país da Mercedes, país de Schumacher, país do ano que vem da Audi, que não tem um grande prêmio mesmo sendo, além de tudo isso, a principal economia da Europa. Esses os atores que compõem o circo. Por isso que não faz o menor sentido num final de semana de grande prêmio, quando temos problemas para entrar no circuito, falar que a culpa é da prefeitura. A prefeitura entrega o autódromo pronto. Quem coloca catracas, que organiza o fluxo, quem contrata as seguranças é o promotor do grande prêmio. Nada a ver com a FOM, nada a ver com as equipes, nada a ver com a FIA. Só para ir deixando essas caixinhas organizadas. A Fórmula 1 tem regras técnicas e desportivas. O regulamento técnico dita como devem ser construídos e operados os carros. E o regulamento desportivo prevê como deve ser um final de semana de grande prêmio, como uma equipe deve operar ao longo de toda a temporada. Então, uma infração técnica tem sua previsão no regulamento desportivo. Por isso que são dois regulamentos que têm que trabalhar encaixados. E por que o regulamento técnico ou desportivo da Fórmula 1 tem tantos detalhes? Por causa de um elemento chamado ser humano. As regras da Fórmula 1 em 1950 tinham uma página. Só que com o tempo, tanta coisa foi tentada com sucesso por gente mais esperta, que as brechas foram sendo fechadas e hoje o regulamento técnico tem 160 páginas, o desportivo 128 da última vez que eu olhei. Por quê? Porque se você não prevê que a linha de chegada deve estar antes da primeira posição de pit, alguém como Schumacher e a Ferrari em 98 fazem o que fizeram. E ele paga uma punição por dentro do pit lane, porque só cruzaria a linha de chegada lá na frente. Ou, se você não explicar que o carro tem que ter 4 rodas, aparece a Tyrrell em 1976 e faz um carro com 6. Os exemplos são maravilhosos e são infinitos. Ah, mas por que prevê que a gasolina tem que ser medida em quilos e não em litros? Já contei aqui no vídeo das trapaças. Porque se você mede gasolina em litros, litros é uma unidade de volume. Você resfria a gasolina, ela ocupa menos espaço. Em quilos, não acontece isso. 1 kg de gasolina pesa 1 kg de gasolina com ela fria ou com ela quente. Percebe? Por isso que o regulamento é tão complexo, porque enquanto a gente está aqui conversando, tem milhares de engenheiros bem pagos e muito inteligentes, pensando numa forma de pegar os outros de calça curta. A Fórmula 1 tem coisas que basicamente não mudaram desde o começo, e eu apostaria não vão mudar. São 2 carros por equipe. Passado já teve até alguém que corria com 3, às vezes 4, e os outros com menos grana corriam com um só. Mas hoje em dia é 2 para todo mundo e isso vem sendo o padrão já desde 1991. Toda equipe faz o seu carro, ou pelo menos tem que fazer partes essenciais, como chassi e peças aerodinâmicas. Não pode comprar esses itens do coleguinha. Por quê? Porque a Fórmula 1 é um campeonato de construtores e se a grana, aquela grana que eu falei no começo, é dividida pela pontuação nos construtores, você concorda comigo que se eu compro um carro do colega, o terceiro vai virar e falar, pô, mas aí ele não é construtor, não é justo ele ganhar mais dinheiro do que eu, e etc. Enfim, esta é uma característica da Fórmula 1 desde o começo, um campeonato de construtores. Você faz seu carro, eu faço o meu carro, cada um se vira e a gente descobre quem é o melhor na pista. O que nos leva a não adianta espernear. Não teremos carros iguais para todo mundo. Por quê?
porque é um campeonato de construtores. Ah, mas na Indy, na NASCAR, na Stock Car. Pode assistir a Indy, a NASCAR e a Stock Car. A Fórmula 1 não é assim. E não é assim por uma razão elementar. Ela só funciona desta forma. Custa muito caro desenvolver tecnologia. E desenvolver tecnologia que depois vai parar nos carros de rua, ainda hoje vai parar nos nossos carros, é a única justificativa plausível para que fabricantes gastem a grana que gastam tentando sufocar umas às outras e mostrar: eu, Ferrari, sou melhor do que Mercedes, eu, Mercedes, sou melhor do que Renault, etc. Outra coisa, sempre vai haver pressão política de quem estiver perdendo, tentando mudar a regra e tentando achar uma ilegalidade no carro do adversário que está vencendo. Por isso, ao longo dos anos, nos acostumamos com histórias de equipes que fizeram carros incrivelmente rápidos que até escondiam um pouco do desempenho para não chamar a atenção das adversárias. Porque se andassem tudo que podiam, iam aplicar 2, 3, 4 segundos de diferença e aí alguém ia mirar para elas. Na esteira disso, como temos seres humanos querendo levar vantagem sobre outros, temos ilegalidades. Faz parte do jogo. E essa não é uma característica só da Fórmula 1, é do automobilismo em geral. Eu poderia, mas não farei um vídeo contando de ilegalidades no automobilismo brasileiro. Mas não quero sair arrumando briga aí com gente que eu até conheço. No automobilismo impera uma história que eu vi uma vez num filme francês, que o francês e o americano estão discutindo e o americano fala pro francês assim: esse negócio de adultério é coisa de francês. E o francês responde: adultério é coisa de francês, ser pego é coisa de americano. No caso, todo mundo trapaceia. Trouxa é quem é pego trapaceando. Um final de semana de Fórmula 1 tem seus rituais e tem sua organização. Acontece sempre da mesma forma. Muda no máximo uma hora para cá, uma hora para lá e o fuso horário de onde está acontecendo. A primeira coisa que você deve saber é que o final de semana da Fórmula 1 é composto de 4 dias: quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta já tem atividade. Ah, Rodrigo, mas não tem carro na pista. Mas é um dia obrigatório. Quem não vai ao circuito precisa justificar. Por exemplo, o piloto passou mal, vai aparecer só na sexta. Porque há compromissos com a mídia. Team principals e pilotos falam nas coletivas agendadas para as TVs, que pagam aquela grana toda para ter esse direito, e para os próprios canais oficiais da Fórmula 1. Enquanto chefes de equipe e pilotos falam com a imprensa, as equipes terminam de montar os carros, porque as garagens foram montadas até na quarta, e levam todos eles, cada equipe leva seus 2, para a garagem da FIA, nos boxes, para pesagens e medições. Nessa hora, os carros são conferidos pela primeira vez e fotógrafos espertos aproveitam a chance para flagrar o que elas estão levando de novo. Por quê? Porque se você tem uma asa dianteira nova ou um sidepod e etc., você precisa levar na garagem da FIA. Não só levar para que haja a inspeção, como também entregar os arquivos de CAD, que são aquelas formas de computador tridimensionais mostrando como é uma peça. A FIA tem aquilo e salva essas informações. E qualquer inconformidade entre o carro que foi medido e pesado, os arquivos que você entregou, e depois o que é verificado em regime de parque fechado, depois do quali e depois da corrida, vai resultar numa punição. A não ser que você tenha uma justificativa. Não, minha asa está diferente porque voou um pedaço dela e quando acabou a corrida eu consegui terminar. Entendeu? Então existe uma inspeção prévia e o carro tem que bater com a inspeção depois das 2 sessões, quali e corrida. Se houver alguma coisa de diferente, você vai ser chamado a dar explicações. Sexta-feira, num final de semana normal sem sprint, temos o treino livre 1, treino livre 2. Essas sessões de pista com duração de 1 hora são usadas pelas equipes para coletar informação, testar acerto, testar peças novas, mandar cada carro de uma forma para a pista para comparar dados e começar a construir o que vai ser o acerto para o quali e para a corrida. No sábado você tem o treino livre 3 e depois a classificação. A classificação já há vários anos é dividida em 3 partes: Q1, Q2, Q3. Q de qualifying em inglês, que é a classificação. No Q1, todos os 20 vão à pista e em 18 minutos você tem a ordem. Desta ordem, caem os 5 mais mal classificados. Passam os 15 melhores. Vem então o Q2 e em 15 minutos acontece tudo de novo e você pesca então
dos 15, os 10 da frente. Depois de um breve intervalo, temos o Q3 e em 12 minutos os 10 mais bem classificados decidirão então a ordem de largada deles, porque quem caiu no Q2 e no Q3 já fica naquela ordem. Isso muda no final de semana em que temos corrida sprint, a corrida curta, que é uma novidade e apareceu em 2021 na Fórmula 1. São corridas com 1/3 da duração de um grande prêmio que acontecem no sábado e dão pontuação também reduzida. Num final de semana de corrida sprint, você tem na sexta-feira o único treino livre, de 1 hora, e a classificação da sprint. Sábado você tem então a corrida curta e depois a classificação para o grande prêmio de domingo. A classificação do grande prêmio no final de semana de sprint e da própria sprint seguem o mesmo formato, divididas em 3 partes. Só que a classificação da sprint é mais curta, as sessões são menores e os intervalos mais apertados, mas basicamente Q1, Q2, Q3. Terminada a corrida de domingo, os carros são inspecionados, as punições de pista foram ou serão ainda aplicadas e existe um prazo das equipes para, recebido o resultado oficial, protestar contra o carro das outras ou contra uma punição recebida. Depois disso, não tem mais choro, não tem mais vela, resultado publicado, já era. Ah, mas já teve vez de alguém entrar com um recurso. É verdade, mas é raríssimo na Fórmula 1 que um resultado mude depois da decisão final dos comissários no próprio domingo. Durante muitos anos, a única cobertura existente sobre a Fórmula 1 era da chamada mídia tradicional, a TV, que tinha os direitos nos países, no caso aqui no Brasil por 40 e tantos anos, a Rede Globo, e os jornais e rádios que mandavam correspondentes para a Europa ou compravam matérias das agências internacionais. Era basicamente isso, era pouco que a gente tinha a mais de informação. Com o passar das décadas, nos anos 90, por exemplo, começaram os sites. E de 2010, 2012 para cá, apareceram as redes sociais e os canais de YouTube. Então hoje há uma cobertura paralela da Fórmula 1. E a categoria, as equipes, os patrocinadores, todo esse ecossistema já se acostumaram, embora às vezes a relação não seja muito pacífica, com a existência da internet. Nós estamos aqui repercutindo o trabalho deles e dando centenas, milhares de horas a mais de repercussão do que a televisão dá. Ah, mas a televisão não gosta de Fórmula 1. Não é isso. É que o horário de televisão é caríssimo e a televisão tem outras coisas para transmitir. Suas novelas, seus telejornais, o futebol. Então sempre vai sobrar um espaço meio compacto para o automobilismo. Só quem cobre a Fórmula 1 tem o direito às imagens móveis, ou seja, vídeos. Note que em 99,999% dos casos aqui você vai ver fotos. Ah, mas você postou vídeo da Indy. Eu tenho os direitos para fazer isso com a Indy. E o WEC? E o Dakar? E as outras categorias? Então, eles não têm a mesma política restritiva da Fórmula 1. Então aqui já há um bom tempo você não vê imagens da FOM, porque no fim, quem tem medo. Este é meu trabalho, tenho patrocinadores e etc. Não posso correr esse risco. Ah, mas o canal do fulano faz. Fulano sabe das pingas que toma, sabe dos tombos que leva. Custa, acredite, eu tenho essa informação porque eu já falei diretamente com a fonte, muito caro ter essas imagens. Se eu for fazer um vídeo aqui dos 10 pitstops mais desastrados da história, que eu adoraria fazer, vai me sair uns $20 mil em imagens. E isso, por enquanto, não se justifica. O que nos leva a um tema relacionado a isso e é um mini puxão de orelha que eu deixo. Nem todo dia há notícias bombásticas sobre a Fórmula 1. Choque, escândalo, ficou boquiaberto e etc. Tem dia que não acontece nada. Mas há atores nesta cobertura que condicionaram seu algoritmo e seu público a todo dia detonar uma bomba de hidrogênio. Grave, uau, choque, escândalo. E o problema é que as pessoas assistem. Talvez sem fazer o juízo de valor para pensar que em 27 de dezembro nada está acontecendo. Entre Natal e Ano Novo, não tem carro novo na pista. Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen estão esquiando, estão fugindo da dieta pela primeira vez no ano. Mas tem que fazer vídeo, tem que publicar. E um vídeo falando qualquer abobrinha que for, às vezes vai fazer mais view do que, por exemplo, sei lá, fazer um de 10 pitstops da história da Fórmula 1 comprando os direitos por $20 mil. Entende? Então a gente tem que ir andando nessa linha estreita,
fazendo o que dá com o que tem e tentando explicar para o público algumas decisões que a gente toma. Dito isso, há elementos sobre a mesa para explicar de algumas bobagens que você vai ouvir por aí e não precisa sair repetindo. Ah, mas tinha que ter carro igual para todo mundo. Ah, mas é muito tecnológico. Ainda bem, porque senão não tinha mais Fórmula 1. Tinha que simplificar o regulamento. Regras simples são burláveis. Bom mesmo era no tempo do... Sim, concordo com você. Há décadas o mundo vem ficando cada vez pior. Mas isso não é só na Fórmula 1. Isso é aqui fora também. Eu cresci ouvindo falar de umas coisas aí que eram absurdas e tem gente passando pano hoje em dia nas redes sociais. Ah, mas o dinheiro e a política? O dinheiro e a política estão em todos os lugares. Não adianta achar que a Fórmula 1 é um campeonato de interclasses não sujeito a isso, do tamanho que é. Tem dinheiro e política no futebol, no vôlei, no ciclismo. Lembra do rolo do Lance Armstrong? Tem dinheiro e política em todos os lugares. Eu acho a Fórmula 1 fascinante porque é um esporte extremamente complexo e um retrato do nosso mundo, um retrato da gente, com todas as nossas virtudes e defeitos. Então tudo que a gente fala da Fórmula 1 cospe para cima e cai na nossa testa, ou no nosso olho. A gente tem muito daquilo porque aquilo tem muito da gente. Filosofei, hein? Prepare-se então e aproveite aquela que deve ser a maior temporada de Fórmula 1 da história. E eu não estou falando em número de corridas, e sim na quantidade de coisas interessantes que deve acontecer. Tem Brasil de volta ao grid, tem Hamilton na Ferrari, tem Verstappen tentando o penta, tem a Ferrari que tenta sair de um jejum, tem a McLaren de volta ao topo. Temos um fim de regulamento em que no ano passado 4 equipes com 7 pilotos diferentes venceram. Muita coisa incrível deve acontecer e eu, na verdade, estou preocupado com 2026 e pior ainda, 2027. Porque se as coisas derem uma acalmada depois de um ano espetacular, o pessoal estará mal acostumado. Esse foi, então, mais um episódio do Splash and Go. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. Quebra essa pra nós. E eu te peço para deixar com a gente a sua hypada, essa nova ferramenta aqui do YouTube para você mostrar pro misterioso algoritmo que gosta do vídeo, que gosta do trabalho, que gosta do canal. A gente segue crescendo a galope, nos aproximando perigosamente dos 200 mil inscritos, falando mensalmente para mais de 700 mil espectadores únicos e fazendo 2,5 milhões de visualizações. Espetacular. Tudo isso graças a vocês. Para não perder nada do que rola por aqui, temos canais de Telegram, de WhatsApp, além do canal de transmissão no Instagram. Você entra e passa a receber um recadinho automático assim que saem conteúdos novos por aqui. Falando em conteúdos novos, temos também as redes sociais do canal, estão passando aqui os arrobas Instagram, Twitter, Threads e TikTok e o meu Instagram pessoal, Rodrigo_Splash&Go, onde você vê bastidores, vê onde eu tô indo, vê um pouco de conteúdo que não seja só a Fórmula 1 que eu estiver fazendo na hora e etc. Beleza? Então é isso, valeu, ótima temporada pra nós e aquele abraço.